Capítulo 78. O que é a armadura de Deus? Parte 4, questão número 3. Fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Satanás é acusador. Apocalipse 2,10. Os seus dardos de recriminação, depreciação e calúnia podem causar ferimentos infeccionados, que enfraquecem ou destroem a confiança, se esta não estiver bem fundamentada na fé no que Cristo fez em nosso favor. Os elementos preeminentes. Paulo exortou, acima de tudo, tomem o escudo da fé. O mais importante para ficar firme contra esse lado do diabo é crer na palavra de Deus. Quando escolhemos a palavra de Deus, rejeitamos as astutas sugestões e acusações desmoralizantes de Satanás, porque não ignoramos seus ardis, segundo Coríntios 2,11. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, Hebreus 11,6. Sim, acima de tudo, tomem o escudo da fé. A fé contra as fábulas. Satanás hipnotiza o mundo não convertido com suas fábricas de ilusões. Os crentes fundamentados na palavra de Deus não é fascinado por aparências ou ilusões que contradizem aquilo que o Senhor disse. Fé é crer na palavra de Deus, mesmo em face de todas as contradições. Jesus disse, tenham fé em Deus, Marcos 11:22. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. O profeta Abacuque disse, o justo viverá pela fé. Paulo repetiu essas palavras duas vezes em Romanos 1:17 e Gálatas capítulo 3, versículo 11. O escritor de Hebreus também as mencionou em Hebreus 10:38. Jesus, o construtor da fé. Jesus ensinava constantemente sobre fé. Ele elogiou aqueles que demonstraram fé, como um centurião, a mulher de Canaã, a mulher hemorrágica. Ele recompensou aqueles que tinham fé, como um homem paralítico, os dois cegos e o cego Bartimeu. Ele orou por Pedro para que a sua fé não desfalecesse. Paulo exortou, acima de tudo, tomem o escudo da fé. Fé em quê? Fé naquilo que Deus tem falado. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Se os cristãos não creem no que a Bíblia diz sobre o seu relacionamento com Deus e sobre o que Cristo fez em favor deles, ficam vulneráveis às acusações do maligno. Conhecimento, não ignorância. Os cristãos são crentes, isto é, eles creem. Eles andam pela fé e não pela vista, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Não são ignorantes quanto aos ardis de Satanás. Não são enganados por seus prodígios da mentira. Eles são como Abraão, estando certíssimo, plenamente convencido de que o que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Paulo disse, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito. Sabemos que o inimigo está derrotado. A fé nos capacita a apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ficamos inabaláveis diante das demagogia e das ameaças vazias de Satanás e das suas táticas pérfidas para nos desmoralizar e desvalorizar. Ele é mentiroso e não há verdade nele. Nós sabemos disso e apagamos seus dardos inflamados. Capítulo 79. O que é a armadura de Deus? Parte 5, questão número 3. Salvação. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 6:17. Muitos cristãos não têm segurança quanto à própria salvação. Com a menor acusação de Satanás, eles ficam inseguros, perguntando se são ou não justos diante de Deus. Paulo nos instrui a nunca questionar a nossa salvação. Ele disse que por meio da morte de Cristo na cruz, Ele nos trouxe de volta para Deus como seus amigos, de volta à presença de Deus, onde permanecemos sem nada para nos acusar, convictos das boas novas de que Jesus morreu por nós e nunca nos apartando da confiança nele. Irrepreensíveis e inculpáveis.
Para reafirmar nossa posição com Deus, Paulo disse que Cristo, nosso corpo, ou Cristo no corpo da sua carne, pela morte, nos apresentou santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Paulo disse que o Senhor quer confirmar nossos corações irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Insegurança espiritual e incerteza diante de Deus é um dilema de muitos séculos. Algumas igrejas ainda ensinam que ninguém pode ter certeza se está salvo ou não, porque devem apenas torcer para que no final isso aconteça. João disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Se não estivermos certos disso, não podemos ficar firmes contra as ciladas, as mentiras e acusações do diabo. Efésios 6,11. Estamos falando sobre lutar contra principados, potestades, dominadores das trevas e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses poderes não estão dentro da igreja. Eles estão no mundo sem Deus, a qual devemos ir e testemunhar do Evangelho de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8 e capítulo 5, versículo 32. Testemunhando aos perdidos. Ao testemunhar do Evangelho, olhamos para as pessoas e lhe dizemos que Cristo carregou seus pecados, que Ele as ama e que pagou totalmente pela sua salvação. Falamos isso ousadamente e com fé, porque, como Paulo disse, nós cremos na verdade. Estamos convictos das boas novas de que Jesus morreu por nós e nunca nos apartamos da confiança nele. Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Se não estamos seguros quanto à nossa própria salvação, vamos viver em constante indecisões espiritual, vacilantes e suscetíveis às ciladas de Satanás. Nessas condições, nunca poderemos ser convincentes no nosso testemunho para outros. Para ser uma testemunha de Cristo, pregando as boas novas aos perdidos, onde Satanás reina como dominador das trevas, temos que tomar o capacete da salvação, plenamente convictos da justiça de Cristo. Em outras palavras, temos que ter plena convicção de nossa salvação. Temos de estar em paz em nossos corações. Temos de confiar naquilo que Cristo fez por nós. Temos de crer que estamos diante de Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Tomar o capacete da salvação quer dizer que temos confiança no nosso direito de estar diante de Deus. Desde que ouvimos as palavras de Cristo e cremos em Deus que o enviou, temos vida eterna e não vamos entrar em condenação, mas passamos da morte para a vida. João 5,24. Nós cremos nisso, por isso temos confiança. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 João 3,21. E agora, permanecei nele, para que tenhamos confiança e não sejamos confundidos. 1 João 2,28. Conhecer as Escrituras, crer no Evangelho. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27:1. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo ao 2. 1 e 2. Salvo pela graça por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. E nós somos achados nele, não tendo justiça própria, mas a que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Não há mais condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu,
ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, 34 e 35. Redenção pelo sangue de Cristo. Porque foste morto, Cristo foi morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 9. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, 5. O Senhor Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Mateus 26 e 28. Todo aquele que crê não perece, todo aquele que nele crê, mas tem a vida eterna. Todo aquele que invoca o nome do Senhor ou invocar será salvo. Atos 2, 22. Nosso Salvador é fiel. João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Ele ainda nos lembra que Jesus fez muitos outros milagres na presença dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome, ou vida em seu nome. O testemunho de Paulo numa cidade supersticiosa. Paulo entendia o que era o combate da fé. Ele esteve no grande Areópago em Atenas e testemunhou de Cristo diante de pessoas extremamente supersticiosas. Atos 17, 22. Dominados por principados, potestades e dominadores das trevas e forças espirituais do mal. Ele disse aos atenienses: o Senhor Deus do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido ou adorado por mãos humanas, porque Ele dá a vida e a respiração. E Paulo os exortou a buscar o Senhor, encontrá-lo, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Somos geração de Deus. Por isso, não devemos cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então ele testificou naquele anfiteatro pagão que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Atos 17, 24 ao 31. No ambiente daqueles, Paulo estava combatendo o combate da fé diante de principados, potestades e forças espirituais do mal. Esses poderes não estão dentro da igreja, o corpo de Cristo. Eles não estão no meio dos crentes. Estão do lado de fora da igreja, no mundo perdido dos não salvos, que não conhecem a obra redentora de Jesus Cristo. Paulo exortou os seguidores de Cristo a estarem armados para o ministério de testemunhar ao mundo perdido, para poder ficar firmes diante das trevas perversas e poderes espirituais do mal e resistir às ciladas do diabo. O ministério da reconciliação. Paulo tinha um quadro muito claro. Para ele, era vital que os cristãos entendessem como Deus tem nos reconciliado consigo mesmo por Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,18. Essa é a nossa salvação. Ela já foi consumada. Agora temos paz. Cremos que o que Cristo fez foi suficiente para nos salvar. Cremos nos méritos dele para nossa salvação e não nos nossos. Então, falando da nossa reconciliação, Paulo continua para o próximo passo, que é o nosso ministério. Ele diz: e Deus deu a nós o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Reconciliando não crentes com Deus. A função do crente na família de Deus é ser testemunha de Cristo e reconciliar pessoas com Deus. Esse ministério está agora confiado às nossas mãos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, 1 Tessalonicenses 2, 4 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Paulo sabia disso. Ele nos exortou: não esqueçam de vestir o capacete da salvação. Em outras palavras, estejam seguros sobre a sua própria posição diante de Deus. Senão, Satanás irá acusá-los, mentir para vocês, blefar, confundi-los, enganá-los e derrotá-los com suas astúcias e ciladas.